Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 17, versículos 20 e 21. E antes de nós começarmos a ler o texto bíblico, quero te fazer alguns pedidos. O primeiro dele, para você deixar o seu like nesse vídeo. O seu like é muito importante para que mais pessoas recebam a recomendação dessa transmissão pelo YouTube e possam igualmente ser abençoadas pelos devocionais que nós fazemos aqui diariamente. O segundo pedido é para você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e estar conosco aqui todas as manhãs, de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, sempre começando o dia, mergulhando na palavra de Deus e crescendo espiritualmente nesse devocional tão precioso. Da última vez que eu tinha olhado, não me lembro agora o número exato, mas da última vez que eu tinha olhado, nós já tínhamos passado de 200 devocionais. E, gente, é um acervo muito precioso. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, revisite alguns devocionais que nós temos aqui no canal. Eu tenho convicção que onde o seu dedo clicar, vai ter uma mensagem de Deus para te abençoar, para te ministrar, para te ensinar, para te transformar. E antes de nós entrarmos no texto, quero aqui fazer um agradecimento especial nesse final de semana. Eu estive na primeira Igreja Batista em Amargosa e glória a Deus por todos os irmãos que tive a alegria de conhecer, de conviver e ali juntos crescemos um pouquinho mais em Cristo Jesus. Amargosa, que é uma cidade que está no meu coração, tenho vários amigos de lá, já estive lá também, além da primeira Igreja Batista, que eu estive nesse final de semana, tive também a alegria de estar em outro momento na Igreja Batista Redenção, na Igreja Assembleia de Deus. Então é uma cidade que está no meu coração, pelas igrejas que eu conheci, pelos vínculos de amizade que eu tenho com vários amigos que de lá vieram. Então, Deus abençoe você que é da cidade de Amargosa, fica a minha gratidão especial. E vamos para o texto de Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21. Vamos falar rapidamente sobre o reino de Deus. Verso 20. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Porque o reino de Deus está entre vocês. Gente, deixa eu te trazer uma contextualização histórica que vai te ajudar a entender a profundidade dessa resposta de Jesus. No período histórico em que Jesus está na terra, ele nasce de uma virgem, cresce ali aos 30 anos de idade, ele inicia o seu ministério. Se você pegar esse período histórico, Israel estava ali sob o controle do Império Romano. E recuando alguns anos, ou seja, anos antes de Jesus nascer, ocorreu naquela região a conhecida Revolta dos Macabeus, que era uma revolta de cunho militar, político, filosófico e também espiritual. Basicamente, de modo bem resumido, os Macabeus eles queriam a libertação de Israel, queriam tirar Israel debaixo das asas de Roma. E dentro de todo esse contexto, de toda essa efervescência política, social e militar que estava ocorrendo naquela região, havia também um crescente entendimento teológico de que o Messias viria libertar a nação de Israel. E essa libertação viria através de um líder político-militar. Isso fica muito claro na Bíblia, quando em diversos momentos você percebe os israelitas, você percebe os próprios discípulos esperando, tendo ali uma expectativa de que Jesus se levantasse como um líder político, como um libertador militar da nação de Israel. Por exemplo, quando Jesus entra lá em Jerusalém montado num jumentinho e as pessoas começam a gritar assim, Hosana nas alturas, essa declaração, além de uma aclamação, ela também é um pedido de socorro. É como se as pessoas estivessem pedindo para Jesus, olha, por favor, liberta a gente do Império Romano. E aí você vai percebendo no texto bíblico que Jesus meio que ele vai... É como se Jesus estivesse dizendo assim, poxa, acho que eles não entenderam. Eles estão esperando algo nesse tempo, nesse momento, quando na verdade eu tenho algo eterno para eles. É interessante que na série The Chosen, não sei quem assiste aqui, fica a recomendação, na série The Chosen, vou dar um pequeno spoiler da terceira temporada, né? Judas ele se junta ao grupo de Jesus, ali dos discípulos, e Judas vai então se despedir da sua irmã.
E tem uma frase bem interessante que Judas fala assim, ó: minha irmã, se ele for o Messias, ele não vai morrer. Se ele for o Messias, ele não vai morrer. E isso tem a ver um pouco com a frustração que Judas tem com o fato de que Jesus não liberta o povo de Israel politicamente. Inclusive, gente, quero abrir um parêntese aqui, trazer uma curiosidade teológica para vocês. Existem algumas linhas teológicas, tanto do cristianismo quanto do judaísmo, que dizem que a traição de Judas, o fato de Judas entregar Jesus para as autoridades, foi meio que uma última tentativa de Judas de levantar uma revolução. Judas queria entregar Jesus para que, quando Jesus fosse preso, ele finalmente levantasse uma grande rebelião e aquilo fosse o início da libertação de Israel. Então, olha como, percebendo esse contexto, você entende a expectativa daquele povo que havia sobre um Messias que traria libertação política, libertação militar, libertação social. Porém, Jesus vai falar assim, ó, o reino de Deus, ele não vai vir com aparência visível. Algumas pessoas vão dizer assim, ó, o reino de Deus está aqui, o reino de Deus está ali, o reino de Deus está lá. Mas, na verdade, o reino de Deus está dentro de nós. Existem quatro perspectivas do reino de Deus. O reino de Deus é uma pessoa, o reino de Deus é um lugar, o reino de Deus é um tempo e o reino de Deus é uma mentalidade. Vamos lá? O reino de Deus é uma pessoa, Jesus. O reino de Deus é um tempo, o reino de Deus é um lugar, o reino de Deus é uma mentalidade. Claro, não dá para falar de tudo nesse momento aqui. Eu quero enfatizar hoje o ponto da mentalidade. O reino de Deus é uma mentalidade. Por isso Jesus fala, o reino de Deus estará dentro de nós. Vou contar uma história bem engraçada para vocês de um brasileiro que cresceu aqui no Brasil e foi morar certa vez lá na Suécia, né? E aí a primeira vez que ele foi, acho que no metrô, no trem da Suécia, alguma coisa, um transporte público lá da Suécia, ele tinha, lá na Suécia, na verdade, aqui no Brasil você tem um cobrador de ônibus, né? Quando é o metrô, você tem que passar o cartão na catraca, alguma coisa assim, algum controle prévio que você tem que pagar para depois usufruir. E é interessante que lá na Suécia, o cara comprou a passagem e aí ele não encontrou ninguém para entregar a passagem do trem, do metrô, não me recordo agora, gente, mas a passagem do transporte público lá. Ele não encontrou a pessoa, o guichê, onde é que eu entrego essa passagem aqui para poder entrar no trem? E aí ele perguntou para um local, para um sueco, né? Perguntou, olha, como é que eu faço aqui para poder comprovar para alguém que eu paguei para poder entrar? Aí o sueco falou assim, não, você não precisa comprovar para ninguém. Você pagou? Ele falou, paguei, tá aqui a passagem. Então é só entrar. Ele falou, ué, mas eu tenho que mostrar para alguém que eu paguei. O sueco, não, você não precisa mostrar para ninguém. Aí o brasileiro, a mentalidade do brasileiro, né? Brasileiro que vive enfim, o nosso contexto é de muita corrupção, muita malandragem, infelizmente muita desonestidade. Aí o brasileiro falou assim, ué, mas e se eu não tivesse pago? Quem é que vai ter esse controle sobre quem pagou e quem não pagou? E se eu quisesse entrar dizendo que paguei e não tivesse pago? Fez a pergunta para o sueco. Aí o sueco olhou para ele e falou assim, ué, mas por que alguém faria isso? Talvez se esse sueco vivesse no Brasil, ele ia saber que muita gente faz ou tenta fazer isso todos os dias. Mas a realidade da Suécia é bem diferente. A ponto do cara falar assim, ué, por que alguém faria isso? Por que alguém diria que pagou sem ter pago? Perceba que as mentalidades são completamente diferentes. Então, nesse caso, não precisa ter uma pessoa conferindo se você pagou ou não. Não precisa ter ali um policial para poder averiguar se você está prestes a fazer algo ou não. Porque a própria mentalidade das pessoas já está determinada por um certo padrão social, um padrão de honestidade nesse caso em específico, tá bom? O que eu quero te dizer, eu faço essa explicação para dizer o seguinte, o reino de Deus, ele é manifesto inicialmente dentro de nós. E a transformação que nós temos no nosso interior vai trazer evidências exteriores. Imagina alguém que está num Big Brother e por estar cercado de câmeras, ele então age com uma completa honestidade. Dizem inclusive que lá no Big Brother, eu vejo vários ex-participantes falando o seguinte, olha, quando você entra, você fica ali ciente de que está sendo filmado o tempo todo. Só que o tempo vai passando, você vai se desarmando.
né? E aos poucos você vai agindo naturalmente, porque você não está mais na sua mente que você está sendo vigiado. Está meio que automático ali. Então você vai se desarmando e mostrando a sua verdadeira essência. Agora imagine comigo. Você precisa de alguém te vigiando para ser honesto? Se você precisa de alguém te vigiando para ser honesto, é porque na verdade você não é honesto. Você não consegue sustentar uma honestidade por si mesmo. Você precisa de uma repressão, de um controle social. Você precisa de alguém te vigiando para você ser fiel ao seu cônjuge? Se você precisa disso, é porque na verdade você não é tão fiel quanto parece. Você precisa de um controle externo para isso. Mas, quando de fato você tem um caráter íntegro, quando de fato você é honesto, mesmo que ninguém esteja te vigiando, mesmo que ninguém esteja te ameaçando, mesmo que nenhuma punição esteja diante de você, você vai permanecer nesse padrão de honestidade. Por quê? Porque aquilo está dentro de você. Esse é o sentido de que Jesus fala: o reino de Deus estará dentro de vós. As pessoas esperavam ali uma mudança, uma transformação militar, uma transformação política. E Jesus está dizendo: eu vim para mudar o coração de vocês. Eu vim para mudar o que está aí dentro. Eu não vim para mudar o governador, o presidente, o imperador. Eu não vim para destituir o exército romano. Eu não vim para trazer uma transformação meramente externa. Eu vim para mudar o seu interior. Agora observe. Uma pessoa que era desonesta, de repente foi alcançada por Jesus. O Espírito Santo trabalhou nessa pessoa. Essa pessoa agora está dando frutos de honestidade. Essa pessoa, mesmo que ela viva numa sociedade desonesta, ela consegue frutificar a honestidade. Você entende o que eu estou falando? Vamos supor o Brasil, né? O Brasil continua desonesto. Corrupção à torta e à direita. Mas o Espírito Santo transformou aquela pessoa então, a partir de hoje, mesmo que o seio social dela, que a cultura dela, que a sociedade seja desonesta, ela agora é honesta, porque houve uma transformação que é interna. O que eu quero ministrar sobre a sua vida? É que muitos de nós esperamos o ambiente mudar para depois sermos transformados. Mas, na verdade, a primeira transformação que acontece não é no ambiente externo, é no ambiente interno, no nosso coração. Talvez, quando Jesus entrar na sua vida, ou quando Jesus entrou na sua vida, você continuou indo para um trabalho onde o ambiente não era legal. Você pode ter continuado a viver numa casa onde o ambiente não era legal. Você pode ter continuado a viver numa sociedade onde as coisas não eram tão bacanas quanto poderiam. Mas algo mudou dentro de você. E essa transformação interior te faz desfrutar de uma nova realidade. Diz uma frase aqui no Brasil, interessante essa frase, diz assim: se o malandro soubesse como é bom ser honesto, ele seria honesto só de malandragem. Mais uma vez, se o malandro soubesse como é bom ser honesto, ele seria honesto só de malandragem. Essa frase, obviamente, ela não é bíblica, né? É um ditado popular aqui do Brasil, mas traz uma noção bastante interessante de que se nós realmente desfrutarmos da transformação que Deus tem, nós vamos perceber que há um prazer muito maior em caminhar debaixo da vontade de Deus e debaixo da direção do Senhor do que nos padrões desse mundo. E mesmo que não haja uma transformação no mundo, Tiago, eu estou olhando para o mundo, parece que o mundo está piorando a cada dia. Parece que as coisas não vão ter solução. Mesmo que você esteja nesse contexto completamente pecaminoso, completamente sujo, completamente desesperançoso, tem uma transformação que você pode experimentar aqui dentro, no seu coração. E a partir dessa transformação, você vai ter um novo fôlego de vida, uma nova forma de viver. Inclusive, essa transformação no seu interior vai influenciar coisas ao seu redor. Gente, um marido que era viciado em álcool, que agredia a mulher, que traía a mulher, que fazia acontecer, ele encontrou Jesus, teve a vida transformada. Isso vai mudar a família dele, sim ou não? É claro que vai. Um patrão que era desonesto com seus empregados, ele tem uma transformação da parte de Deus. Isso vai influenciar a empresa dele ou não? Claro que vai. Ou seja, ainda assim, mesmo que o mundo inteiro não mude, a tua mudança no teu interior, a mudança que Deus vai causar na tua vida, ela já vai trazer uma relevância aos lugares onde você está inserido. Então, Tiago, quero mudar o mundo, quero ver o mundo melhor. Se entregue a Jesus, porque Jesus vai colocar o reino dele dentro de você.
e o reino de Deus dentro de você vai ser o início de uma transformação na sua vida e nos lugares onde você está. Amém? Você recebe essa palavra? Quero orar pela sua vida nesse momento. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pelo teu entendimento, pela tua palavra, pelo teu reino dentro de nós. Nos ajuda, Deus, a vivermos uma verdadeira transformação no nosso interior, não no nosso exterior. Guarda a nossa vida com o teu Espírito e nos ajuda, nos ensina a viver debaixo da sua vontade, a viver nos seus caminhos, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Gente, shalom no coração de todos. Deixa um like nesse vídeo. Seu like é muito importante para essa transmissão chegar a outras pessoas. E eu te peço, faz um comentário aqui sobre qual foi a parte que mais falou ao seu coração nesse devocional. Tamo junto sempre. Você me encontra lá no Instagram, @tbatista8. Shalom no teu coração. Até a próxima. Tchau, tchau.